Deus é bom. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2. A gente vai ler do 1 ao 7, justamente esse texto que fala sobre o nascimento de Jesus. Uma parte, né? Há outros detalhes em outros evangelhos, nos outros evangelhos. Mas a gente vai ler aqui o de Lucas, mesmo assentados, Lucas capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Amém? A palavra do Senhor diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ela da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Senhor, fala conosco, Jesus, nessa noite. Precisamos da tua voz, da tua direção. Se estamos aqui porque cremos que o Senhor há de falar conosco nesse lugar, Pai. Que nada nos tire do templo, que nada impeça o fluir da tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, a história de Jesus começou com um decreto de perseguição. Diga assim comigo: a história de Jesus, diga bem forte, a história de Jesus começa com um decreto. Ou seja, meu irmão, antes mesmo dele nascer, preste atenção, foi manifestado um decreto. Um decreto, meu irmão, não de benevolência simplesmente. Não um decreto no qual todas as crianças agora seriam abençoadas, bem cuidadas e por aí vai. Não um decreto que seríamos obrigados a celebrar a chegada do Messias, não. Um decreto que na verdade era um censo, mas que na verdade não era um mero censo, que na verdade expressava preceitos de dor, preceitos de perseguição. Ou seja, meu irmão, no início da caminhada de Jesus, ele começa vivenciando um decreto que tinha tudo para impedir a sua vida. Quero, meu irmão, levar a mim e a você hoje a refletirmos o que nós fazemos diante dos decretos de Satanás. E eu não quero, meu irmão, te enganar, trazer para você, nem muito menos para mim, um evangelho faccioso, um evangelho de utopia, um evangelho, meu irmão, onde simplesmente falamos das promessas e esquecemos dos decretos de perseguição. A verdade é, preste atenção, não quero te assustar, mas ouça, nessa hora há decretos de Satanás sendo liberados sobre nós. Você pode, meu irmão, talvez não acreditar, você pode tapar os seus ouvidos, mas nessa hora há reuniões do inferno liberando decretos de derrota sobre a nossa vida. E talvez, meu irmão, você pergunte assim: pastor, isso vai pegar
Meu irmão, decreto de Satanás só pega diante daqueles que não estão vivenciando a presença daquele que morreu e ressuscitou. Mas não se iluda, porque não é, meu irmão, porque você é crente, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, que os decretos serão interrompidos. Talvez você pense assim: poxa, mas antes do nascimento, o Senhor poderia ter dito diante de César Augusto, ou diante seja lá quem for, o nosso Deus poderia ter impedido os decretos. A verdade é, meu irmão, que Deus não impediu o decreto de César Augusto, Deus não impediu o decreto de Acabe, Deus não impediu os decretos desse mundo. Sabe o que aconteceu? O mundo liberou os seus decretos, mas o Senhor nos livrou no meio deles. O problema é que você muitas vezes está se paralisando diante daquilo que o mundo tem decretado contra você. Em vez, meu irmão, de você ativar, em vez de você percorrer o seu caminho, você paralisa com medo do decreto. Faraó, meu irmão, pode decretar a morte de todos os primogênitos, mas Deus vai arrumar um jeito de te livrar no meio de um rio. Faraó pode mandar te matar, mas alguém vai te encontrar e vai cuidar de você. De quem é essa história, irmão? Essa vocês conhecem, tem na novela, né? Tem um monte de lugar. Ou seja, em nenhum momento da palavra ele interrompe os decretos, ele deixa. E preste atenção, decreto só é liberado por autoridades. Aí você diz assim: ah, pastor, então estou tranquilo, o diabo não é autoridade. Meu irmão, o diabo é autoridade nas trevas. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Satanás é uma autoridade constituída nas trevas. Então muitas vezes essas autoridades espirituais da maldade, você está me ouvindo? Não tampa o ouvido não, ouça. Essas autoridades espirituais da maldade, elas lançam decretos de perseguição, lançam decretos, meu irmão, de juízo. E sabe o que Deus faz diante dos seus servos, das suas servas? Ele permite que venhamos a ouvir esses decretos. Quantos aqui já tiveram um sonho, preste atenção, de alguém dizendo que ia te matar? Quantos aqui já tiveram sonhos de sendo perseguido? E talvez, meu irmão, você não espiritualizou, talvez você não entendeu que muitas vezes através dos sonhos Deus está te mostrando o que está acontecendo no mundo espiritual. E você vê talvez uma perseguição. Meu irmão, se Deus quiser me mostrar perseguição é fácil. É só Ele me mostrar um cachorro correndo atrás de mim que eu tenho pavor, irmão. Meu irmão, quando eu sou cachorro atrás de mim, meu irmão, eu sou frio, eu tenho medo de cachorro. Ou seja, muitas vezes Deus através de sonhos está te dizendo: filho, o inimigo está liberando decretos. Filho, você tem que vigiar. Filho, você tem que se fortificar. Porque o inimigo está lançando decretos sobre sua família, sobre o seu casamento. E ele está te dizendo, sabe por quê? Porque mesmo sabendo que o inimigo tem liberado decretos, você vai passar no meio do decreto e você não será atingido. Você vai passar no meio dele. E o diabo está te dizendo: eu vou te matar. Não é assim que ele fala quando se manifesta? Vou te matar, vou te matar. Eu vou te enforcar, meu irmão. E ele tenta te atemorizar. E o inimigo lança: é o teu fim, é o teu fim. Sabe o que você vai falar? Diabo, o Senhor não impediu o teu decreto, mas Ele, o meu Deus, é poderoso.
Ele é fiel, Ele é santo, e Ele é capaz de fazer com que eu rompa esse decreto sobre a minha vida e permaneça vivo. Meu irmão, Jesus já nasceu com gente querendo matar Ele. Jesus, meu irmão, já nasceu com gente apontando espada. E qual tipo de evangelho você quer viver, meu irmão, meu amado? Você quer viver o evangelho do faz de conta, onde todo mundo te ama e te manda flores? Você quer, meu irmão, viver o evangelho do pet, do gatinho, do cachorrinho? Eu quero te dizer que o nosso evangelho é o evangelho de leão, é o evangelho de urso. Ou seja, meu irmão, acorda, acorda, Brasil. Vira para o seu irmão e diga assim: acorda, irmão. Ah, pastor, mas eu prefiro não pensar nessas coisas. Meu irmão, você pode não pensar e achar que está tudo bem e se lascar, cuidado. Porque a verdade é, se nós passamos a acreditar nos decretos de Satanás, nos decretos do mundo, a gente passa a se esquecer das promessas. Você imagina José e Maria, coisa linda, irmão, pensar, pensa aí comigo. Diante de perseguição, porque eles não eram bobos, eles já sentiam a perseguição. Você imagina quando não tinha lugar para eles, diga assim comigo, não tinha lugar, diga, não tinha lugar para Jesus. Não tinha lugar na hotelaria, nas hospedagens. Jesus já nasceu não tendo lugar. E você, bebezão, você, meu irmão, reclama porque você não tem o seu lugar, você não tem o seu privilégio, você não tem o que você quer na hora que você quer. E passa a viver um evangelho falso, um evangelho de facilidade. Jesus não prometeu isso para mim e para você. Meu irmão, que evangelho a gente tem vivido? Um amigo meu, não é dessa igreja não, se eu posso falar, falou com uma pessoa, falou que... E eu não posso contar não, que falar um negócio do metanoia. Ô Jesus, o Espírito Santo me deu agora a ordem aqui. Eu vou passar logo para a aplicação do que eu ia contar, amém? Ou seja, nós queremos sempre um lugar favorável. A gente sempre quer roupas confortáveis. Estou dizendo que você não é bom, irmão. O que eu estou tentando te dizer é o seguinte: tua vida não pode ser formatada por isso. Sua vida não pode ser formatada por tempos onde você não tem decretos maus. Sua vida não pode ser formatada somente quando você ouve boas notícias. Sua vida não pode ser movimentada somente quando você tem lugar e o lugar que você quer. Meu irmão, Jesus já nasceu perseguido, Jesus já nasceu sem lugar. Sabe o que Deus está dizendo? Se o mestre viveu isso, em muitos tempos nós vamos ser perseguidos e não teremos lugar. Ou, meu irmão, almejaremos um lugar e não teremos. O que você faz quando fecha uma porta na sua cara? Pergunta sempre para o seu irmão: o que você faz aí, irmão, quando fecha a porta na sua cara? Pastor, quando fecha a porta na minha cara eu fico revoltado, subo nas tamancas. Quem aqui já teve uma porta fechada na cara? Levanta a mão e dá glória a Deus. Sabe quando eu já tive muita? Quando eu vendia telecheque. Quem já vendeu aí telecheque igual eu e ninguém? Meu irmão, eu já chegava nas lojas, né? Os caras já se escondiam de mim.
Porque eu era vendedor, irmão, enjoado. E eu fui dos maiores vendedores de telecheque de Teresópolis. Pode perguntar lá na Ciate, se eu estou mentindo. Meu irmão, mas eu chegava, os caras já corriam, porque eles diziam não, e eu voltava lá. Ou então, quem sabe um sogro não quis te receber. Quem teve problema aí com o sogro, não precisa falar nada não, só pensa aí. Quando sinceramente, irmão, pessoas viram na sua cara e dizem assim: eu não quero você. Eu não quero você. Eu não escolhi você. Você não tem lugar aqui. Ei, Jesus. Aí você pensa assim: ai, devo estar em pecado. Deve ser castigo. Não é castigo, é evangelho, irmão. Ai, eu devo ter pecado oculto. Deus, não é possível. Tudo não está prosperando. Todas as portas não estão abertas. Tudo que me pedir não se dá se vos. As pessoas esquecem do contexto, esquecem de tudo. Eles querem tudo. Aí, meu irmão, fecham a porta na tua cara, te renegam. E às vezes você se revolta, sabe com quem? Com aquele que te salvou e pode te livrar dos decretos de Satanás. E você parte para Deus: Senhor, o Senhor não abriu a porta. O Senhor não me fez ser aceito. Meu irmão, se até Jesus foi renegado, onde está a promessa que você vai ser aceito por todos? E eu remeto, meu irmão, a palavra que diz, faz assim comigo assim, ó, fecha a sua mão assim, faz assim, ó, diga assim comigo: o caminho, aperta bem forte assim sua mão, estreito. Toda vez que você orar e botar a mão junto assim, lembra, o caminho é estreito. Quem abre o caminho é o maldito do Satanás. Quem, meu irmão, intitula um evangelho sem entrega, sem sacrifício, é o diabo. Por muitas vezes nós escondemos atrás, dizendo assim: não, todo sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Meu irmão, lógico, para a salvação foi. Mas Jesus, meu irmão, já tinha sido morto e crucificado. E mesmo assim Paulo se sacrificou pelo evangelho. A verdade é, para sermos salvos, dependemos somente de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Mas na nossa caminhada com Jesus, não existe evangelho sem sacrifício. Não existe evangelho sem entrega. E você vai perceber, meu irmão, na sua vida, e isso aconteceu muito com Jesus. Olha para a vida de Jesus e tenta entender sua vida, irmão. Se a gente olha para a vida de Jesus, ele passou tempos que ele foi criado pelo pai e a mãe. Ele teve tempos bons. Ele teve tempo de construir os seus móveis com seu pai. Ele teve o tempo de estudar. Ele teve o tempo de se regozijar com seus amigos. Eu creio nisso tudo. Mas houveram momentos que Jesus precisou entregar, precisou se sacrificar. Talvez hoje eu e você estamos vivendo esse tempo. Esse tempo que talvez esteja tudo até muito tranquilo. Talvez não está sobejando dinheiro, mas está dando para viver. Quando você quer comprar algo, você compra. Quando você quer comer algo, você come. Talvez, meu irmão, você está num tempo, ouça, que o Senhor não está requerendo nenhum sacrifício seu. Mas um dia Jesus pode bater na sua porta assim, ó: teu tempo de descanso acabou. Eu dei para você, eu cuidei de você, mas filho, chegou uma hora que eu estou requerendo algo da sua vida. Chegou a hora de você não viver. Eu dei para você o tempo, filho.
Eu dei o tempo, eu satisfiz os teus desejos, que eu gosto de alegrar meus filhos. Mas chegou uma hora que agora você tem que entregar. E é nessa hora, meu irmão, que o evangelho vira loucura para aqueles que verdadeiramente não creem. Porque aqueles que creem reconhecem que há tempos que Deus permite, há tempos que Deus retira, há tempos que Deus sobeja na nossa vida, multiplica na nossa vida, mas há tempo que Deus requer tudo o que Ele multiplicou. Se você, meu irmão, não entender a mecânica do evangelho, uma hora você pira. Uma hora, meu irmão, você vai se entregar, ou melhor, vai se encontrar com Jesus, ou você vai romper, ou é aí, meu irmão, que você vai viver a melhor fase da sua vida. Porque talvez você diga assim: pastor, então o tempo da multiplicação é o melhor tempo. Eu quero te dizer, meu irmão, que o melhor tempo é o tempo da perseguição. Ai, pastor, está amarrado em nome de Jesus. É no tempo da perseguição, no tempo onde Ele requer o nosso sacrifício, é o tempo onde Ele mais se manifesta. Me mostra, meu irmão, na Bíblia onde estão os maiores milagres. Me mostra na Bíblia, me mostra no Evangelho, quando Ele multiplica os pães e os peixes, quando falta. Talvez, meu irmão, todos poderiam ter levado os seus pães e os seus peixes e comido um banquete maravilhoso, não estaríamos falando deles 2000 anos depois. Se nós estamos falando deles hoje, é porque um dia faltou e Ele fez o milagre no tempo da escassez. Meu irmão, e aí poderíamos falar de diversos, talvez de quase todos os milagres. Só anda quem era coxo, só cura um coxo, não é? Se houver um coxo. Só cura-se um cego se houver um cego. Só, meu irmão, abre-se um mar vermelho se há um exército de Faraó contra nós. Sabe o que eu estou te dizendo? Não se desespere. Porque tanto no tempo da multiplicação, no tempo da bonança, no tempo que Deus requerer teu sacrifício, se você estiver com Ele, você vai ser feliz. Então, meu irmão, isso não é um atestado de tristeza, não é um atestado de derrota. Você tem que acreditar que no dia que Ele multiplica, você é feliz. No dia da escassez, você será feliz. E aí, meu irmão, que a loucura do evangelho, eu não sou movido pelo que vejo. Logo, se eu não sou movido pelo que vejo, meu irmão, se a minha visão mudar, eu vou me movimentar da mesma forma. O meu meio pode mudar, o meu terreno pode mudar, a minha visão pode mudar, mas eu continuo andando, porque eu não ando por vista. Meu irmão, o que eu estou falando para você é a chave para uma vida feliz. Se liberta. É uma chave, meu irmão. Talvez você veio por muitas vezes a sua vida achando que a tua felicidade dependia dos teus projetos se concretizarem. Meu irmão, tu sabe o que são teus projetos pessoais para Deus? É igual quando Esdras e Isaac chegam ali na lanchonete, ali na cantina, e pede: pai, paga um salgado para mim. Aí eu pego o salgado e dou para meus filhos. Aquele salgado não vai mudar a vida deles. Aquele salgado é só um mimo. Quando Deus concretiza teus projetos pessoais, sabe o que Ele está fazendo? Ele só está te dando um salgado. Ele só está te alegrando um pouquinho, porque Ele é bonzinho demais, irmão. Nosso Deus é bom demais. Aí Ele vem e Ele até te dá. Ele te dá a capacidade de cortar, de fazer tua barba, cortar teu cabelo. Ele dá a possibilidade de ter um carro que você sempre sonhou. Ele te dá a possibilidade de você viajar. Ele te dá a possibilidade de você construir seu quarto lá. Ele te dá, meu irmão, mas isso tudo é salgado.
Você tem que entender que os teus projetos não podem ser a base da sua vida. Quando você entender que os teus projetos não é aquilo que te alimenta, que os teus projetos não é aquilo que vai te fazer feliz, ouça. Enquanto você não entender isso, meu irmão, você vai viver em constante angústia de alma, porque você concretiza um projeto e já logo se angustia de novo. Você concretiza um e já vai buscar o outro, às vezes nem concretiza porque aparece outro. E Deus, por graça, vai te abençoando. Ele vai até você entender que, filho, a tua vida não é movida pelo que eu te dou, meu filho. A tua vida, ela é movida pela minha palavra, é movida pelo aquilo que eu prometi. Mas sabe por onde a gente anda? Preste atenção. A nossa caminhada, meu irmão, é uma caminhada no meio de decretos. Pensa assim, de repente saltar aqui como se fosse tua vida. E no meio da tua vida, meu irmão, são palavras sendo liberadas, são decretos. Aí de uma hora sai teu sonho, eu quero isso. Aí depois vem o sonho da tua mulher e eu quero aquilo, e teu filho. E você vive nesse emaranhado de decretos, de pedidos, de anseios, de desejos. E você vive no meio disso tudo. E meu irmão, é tantas vozes que essas vozes te angustiam. Aí sabe o que acontece? De repente, meu irmão, Jesus aparece no meio desse emaranhado de vozes. Meu irmão, é tanta voz na tua cabeça que tu faz como Saulo: quem é você? Aí Jesus diz: sou eu aquele que te guia, sou eu aquele que te salvou, sou eu aquele que quer te livrar desses decretos. Sou eu que quero te retornar ao lugar bom, ao lugar de descanso. Sou eu que quero tapar teus ouvidos. Quantos aqui querem receber a unção de Jesus para tapar teus ouvidos? A glória a Deus. Eu quero, Jesus, tampa meus ouvidos. Se pudesse ter um filtro, irmão, um negócio que a gente enrolasse assim, ó, tascasse no ouvido e falasse: agora só ouço o Espírito Santo. Nós vamos viver assim no céu, amém, irmão? Mas aqui não. Aqui a gente tem que aprender a ouvir aquele que prometeu. Mesmo com portas fechadas, diga comigo, portas fechadas. Diga assim comigo: decretos, perseguições. Diga assim: mesmo sendo odiado. E diga assim: mesmo sendo amado, eu vou ouvir Jesus. Diga bem forte: eu vou ouvir Jesus. Diga: eu vou ouvir Jesus. Quando a gente olha para a palavra, para as histórias bíblicas, nós vamos ver que não é o lugar que muda as pessoas, mas são as pessoas que mudam o nome do lugar. Isso aconteceu com Sansão, isso aconteceu com Jacó, Peniel, você lembra? Este lugar será chamado Peniel. O que eu estou tentando te dizer é que não são os lugares que vão mudar a sua trajetória. É você que vai mudar o lugar da sua trajetória. Muitas vezes achamos, preste atenção, achamos que a promessa de Deus tem a ver com lugares bons. Meu irmão, Belém talvez seria uma das piores cidades para nascer o Salvador. Talvez, meu irmão, sinceramente, se eu pudesse, se Jesus nascesse hoje, eu pudesse escolher um lugar, eu de repente ia botar Jesus para nascer lá no hospital na Suíça, talvez no hospital dos Estados Unidos,
terra boa. A verdade é, meu irmão, que promessa de Deus, preste atenção, não tem nada a ver com terra boa. Até mesmo para alcançar a boa terra, o povo teve que passar por 40 anos de terra ruim. Meu irmão, a promessa de Deus é essa, a crise da alma do ser humano. A promessa de Deus é de uma terra vindoura, irmão. Você está entendendo? O que Ele te dá hoje é salgado, irmão. O que Ele te dá hoje é mimo, é graça, é misericórdia. Igual eu oro todo culto, Deus, obrigado pela comida, pelo que vestimos. Isso tudo é graça, é bênção, mas não é a promessa. Meu irmão, profetizo solteiros, vocês vão casar, mas essa não é a maior das promessas. Vocês vão ter uma casa, amém, mas não é a maior das promessas. Que tem um emprego, mas não é a maior das promessas. A nossa terra, meu irmão, é uma terra, uma terra muito, muito diferente dessa terra. Aí, meu irmão, você pergunta, Senhor, então não vou viver mais. Não, é aí que você vai viver. Quanto mais você entende, meu irmão, o mistério do Evangelho, o mistério do reino, mais feliz você vive. Mais as coisas começam a se encaixar, mais as portas se tornam honra, as portas fechadas se tornam honra. Eu já estava conversando com o pastor Cláudio, né, meu irmão? Quanto mais você entende o Evangelho, mais você entende que as portas fechadas são honra. Quanto mais você vive o Evangelho, você entende que as perseguições são honra. As lutas são honra. E está lá Deus do céu, meu irmão, olhando para nós, dizendo, filho, você está chorando, mas essa luta que você está vivendo é honra minha para você. Porque bem-aventurado aqueles que sofrem por mim. Bem-aventurado aqueles que se entregam por mim. Então é honra, meu irmão. Aí eu vejo Deus olhando para a nossa vida, e a gente igual uns bestas, irmão. Às vezes com o coração entristecido, a gente cheio de alvos, cheio de sonhos, e Deus está dizendo para nós, filho, que você está passando agora é só momentâneo. Para de olhar para o hoje. E o Senhor está te dizendo, olha para a terra que eu tenho para você. Aí as coisas vão começar a fazer sentido, meu irmão. Meu coração está queimando para te dizer isso hoje aqui. Talvez você, meu irmão, está perdido, porque você talvez nem o Evangelho descobriu ainda. Será, irmão, que você tem entendido que as portas fechadas podem ser honra de Deus? Pergunta assim para o seu irmão. Quando alguém te nega, diga para ele, quando alguém te nega, quando alguém te persegue, por amor ao Evangelho, isso é honra. Eu te digo mais, até as enfermidades que a gente passa na nossa vida é honra diante de Deus. Até as enfermidades. E às vezes a gente olha para a gente, Deus está lá do céu dizendo, filho, você está se desesperando que você não está entendendo, meu filho. Tudo que eu estou fazendo é para forjar você, para preparar você.
é para fazer com que os teus olhos alcancem a promessa. Para que, meu irmão, para que os sábios do Oriente descobrissem onde Jesus estava, preste atenção, o Senhor moveu até estrela, para que houvesse uma direção, Ele moveu estrelas. O que eu estou tentando te dizer é o seguinte: Ele vai mover o que for necessário para te dar a direção. Ele move o natural, Ele move o espiritual, Ele vai mover o que for necessário para que você saiba onde você precisa estar, para que você entenda onde você precisa estar. Isso, meu irmão, não gera uma paz dentro da gente? Você pode dar um glória a Deus? Gera na minha, irmão. Porque há momentos da nossa vida que a gente não sabe muito bem o que fazer, tanta coisa, meu irmão, tantas perguntas, mas aí a gente lembra: Deus, o Senhor vai fazer o que for necessário para mim não ficar perdido. O Senhor vai fazer uma estrela brilhar. O Senhor vai mover céus e terra para que eu entenda, para que eu esteja onde o Senhor quer que eu esteja. Se for estrela, Ele vai movimentar. Se for pessoas, Ele vai movimentar. Mas isso, meu irmão, vem como um bálsamo dentro de nós. Diga assim comigo: eu posso descansar. Diga bem forte: eu posso descansar, porque o meu Deus, diga bem forte, o meu Deus vai fazer o que for necessário para que eu esteja no lugar certo, na hora certa, em nome de Jesus. Você entendeu? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você, por mim também, né, irmão? Orar por nós. Feche seus olhos. Deixa essa palavra, meu irmão, entrar na sua vida. Deixa esse evangelho entrar na sua vida. Irmão, isso vai trazer uma paz que você não vai nem entender. O Senhor vai trazer um bálsamo. E as tuas angústias serão rompidas. E você achando que para ser feliz você tinha que ter aquilo, você tinha que fazer isso. Quando você terminasse isso, meu irmão, são meros mimos de Deus que Ele pode te dar. Mas o que te sustenta mesmo, meu irmão, é o arroz, é o feijão. Não são os mimos. Xeralá, massori, alá, biassori. Oh Espírito Santo. Oh Espírito de Deus. Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito de Deus. Poderoso, santo Deus. Oh Espírito Santo. Deixa Deus falar com você, irmão. Deixa esse evangelho entrar em você. E você vai sair daqui, meu irmão, muito mais feliz. Você vai sair daqui, meu irmão, com refrigério. Esse evangelho pode te guiar a pastos verdejantes, mesmo no meio de perseguição e portas fechadas.
Oh Espírito, esse evangelho, meu irmão, vai levar honra mesmo no meio da manjedoura. Não é você que vai correr atrás de honra, não. O evangelho gera essa honra. Você não vai correr atrás das coisas. As coisas serão meros instrumentos. Coloca as tuas ansiedades, meu irmão, diante de Deus. Eu não vou chamar ninguém aqui no altar hoje, porque todos nós precisamos, irmãos. A gente precisa viver mais o evangelho. A gente precisa amar mais Jesus, irmãos. Nós precisamos, meu irmão, mudar nossos focos. Precisamos amar, meu irmão, igual Jesus amou. E aí, meu irmão, você vai entender que não tem decreto do diabo que toque em você. Não tem decreto que roube a tua satisfação. Até fugindo você vai ser feliz, irmão. A Bíblia diz, meu irmão, que nas maiores diásporas, nas maiores fugas, foi o momento onde o evangelho mais cresceu, irmão. Quando Deus permitiu que o seu povo tivesse que fugir, e talvez perdeu os seus mimos. Oh Espírito Santo, foi ali, meu irmão, que o avivamento foi derramado. Foi ali que o Espírito, meu irmão, agiu como nunca agiu ou tinha agido antes. Oh Espírito Santo, te pedimos, Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a vivermos, ó Deus, o Teu Evangelho. Cremos que somos a geração dos últimos dias, Senhor. Oh Espírito Santo, está muito próximo, Senhor, está muito próximo, Jesus. Está muito próximo, Senhor. Está próximo, Jesus. A qualquer momento o Senhor pode buscar a sua igreja, Pai. Xerabaramasobe calábias. Oh Espírito, não queremos viver uma falsa alegria, uma falsa satisfação. Queremos viver, Deus, o poder do Teu Evangelho, Jesus. O Evangelho que alcança o mundo, Pai. Que chega onde eu nunca pensei que eu chegaria. O evangelho da fuga, da dispersação. Espírito Santo, nos ajude, Deus, a viver essa palavra, Deus.
E eu sei, ó Deus, que esse refrigério que eu estou sentindo na minha alma, o Senhor está derramando sobre a igreja hoje. Essa paz, ó Deus. Essa paz que não envolve meus projetos, mas envolve o Teu Evangelho. O Teu Evangelho é o nosso maior projeto, Senhor. O resto é mimo, Jesus. Nos usa, Espírito Santo. Começa a fazer essa oração. Começa a dizer: Senhor, pode me usar, Jesus. Diga para Ele: pode me usar, Espírito Santo. Pode me usar, Espírito Santo. Agora você não vai pedir nada para você, só dizer: Senhor, eis-me aqui. Espírito Santo, eu estou aqui cheio de limitação. Eu estou aqui, Deus, com pouco que eu tenho, com pouco que eu sou. Mas eu quero ser usado por esse Evangelho, por essa palavra, Senhor. Pai, eu não sou daqueles que há de retroceder com as portas fechadas, porque eu não estou buscando porta aberta, Senhor. Xarabassou belábias. Eu não vou ser movido por terras boas. Que o Senhor mova a terra pela minha vida, Senhor. Que o Senhor transforme a terra através da minha vida, Pai. E não que eu seja transformado pela boa terra. Oh, Espírito Santo, nos humilhamos, ó Deus, diante da Tua presença e declaramos, Senhor Deus, que queremos viver a Tua palavra e estamos dispostos a abrir mão dos nossos projetos para viver o Teu maior projeto. Aí sim a gente vai entender o que esses homens sentiam. Que mesmo fugindo num cesto, mesmo vendo seus companheiros sendo devorados por leões, mesmo não tendo o que comer, o que queriam comer, havia uma paixão que movia eles. Que paixão é essa, Deus? Oh, Espírito Santo, gera, Espírito Santo. Gera, Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo.
Espírito Santo, gera na nossa vida, Senhor. Abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, mesmo que talvez, ó Deus, nem tudo ainda seja entendido. Muita coisa tem que ser remoída. Que o Senhor, no decorrer dessa semana, Deus, nos dê experiências com esse Evangelho. Nos dê essa experiência, Pai, de entender, de te encontrar no meio desse emaranhado de voz. E entender que tudo que o Senhor está nos dando aqui são meros detalhes, Senhor. E quando eu entendo o propósito do reino, o propósito da minha existência, da minha vida, tudo se torna mais leve. Aí eu consigo viver, mesmo em meio ao decreto de morte. Eu vivo no meio de maldições, eu vivo no meio de perseguições, eu vivo no meio de porta fechada, eu vivo em terra ruim, eu vivo onde estiver, porque os meus pés não estão firmados onde eu estou, meus pés estão firmados nele, e ele é imutável. Não importa onde eu estou nele, e ele se move comigo. Então não importa onde eu estou, ele se move comigo. O meu alicerce está comigo, eu acompanho o meu alicerce, eu acompanho a minha pedra. Por isso eu posso descansar mesmo no meio das tribulações. Por isso nem anjos, nem demônio, nem altura, nem profundidade, nada pode me separar do amor de Deus. Faça essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu quero viver o teu evangelho. Diga: eu quero viver a tua verdade na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus pelo seu evangelho, sua palavra. Glória a Deus. Ainda de olhos fechados, eu quero perguntar se há alguém aqui que estava longe de Jesus e quer voltar para Ele hoje. Vamos ficar de pé ainda, vamos continuar orando, amém? Eu não vou demorar nesse apelo, mas eu quero dar a oportunidade. Se tiver alguém que estava afastado, ou ainda não aceitou Jesus pela primeira vez, onde você estiver, faz assim com sua mão, voltando para Jesus, ou aceitando Jesus pela primeira vez. Se tiver alguém, faça assim com sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Há alguém aqui hoje? Todos são salvos aqui, amém? Então dá um abração no seu irmão e diga assim: melhor coisa que tem é viver o evangelho, irmão.